Mike M era um rapaz de 17 anos, extremamente talentoso. Ele reformou o próprio carro, um Mustang 1968, pintou o carro de amarelo. Mas Mike se suicidou em 1994. Aquilo que a família não percebeu, os amigos, os parentes, é que Mike estava passando por problemas psicológicos, mas ninguém percebeu. Mike teve sua vida ceifada aos 17 anos por questões psíquicas que ele não conseguia lidar. Por mais que Mike era um jovem extremamente talentoso, não foi possível salvar a vida. No velório de Mike, os amigos, os parentes, levaram algumas cestas com cartõezinhos com uma fita amarela. Neste cartão estava escrito: se você precisar de ajuda, peça ajuda. E aquela fitinha amarela ficou sendo símbolo da prevenção contra o suicídio, aquela que está ali ao fundo. A iniciativa, então, foi um verdadeiro estopim para um grande movimento importante de prevenção contra o suicídio. Estes cartões, lá do velório de Mike, chegaram em mãos de pessoas que realmente estavam precisando de ajuda. Por isso que, em consequência desta história triste, houve uma grande revolução. Essa história triste, ela foi escolhida então como símbolo da luta contra o suicídio. O laço amarelo ficou sendo o grande símbolo desta luta. A taxa de suicídio é extremamente alta ainda. Neste mês de setembro, em que nós participamos dessa grande campanha extremamente incentivada pela Associação Brasileira de Psicologia, Associação Brasileira de Psiquiatria, pelos Conselhos Federais e Estaduais de Psicologia, pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, é o mês então que somos chamados a dar atenção a esse tema. Dados mundiais indicam que acontece um suicídio a cada 40 segundos. Um suicídio a cada 40 segundos. Isso totaliza cerca de 1 milhão de suicídios ao longo de um ano. O intervalo de tempo entre as tentativas de tirar a própria vida são ainda menores. Nós temos uma tentativa a cada 3 segundos. No Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a faixa etária mais afetada pelo problema são os jovens. Pois é, jovens de 15 a 29 anos, eles são a terceira causa entre os meninos e a segunda causa entre as meninas. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos também se suicidam. O suicídio é a 7ª causa de morte para essa etapa. Nós sabemos que esse tema assusta muito e nem todas as pessoas querem falar sobre isto. Mas eu quero conversar com você e dizer que esse é um assunto normal, natural. Jogue fora o seu preconceito, porque as doenças da mente, as doenças psíquicas, assim como as doenças cardíacas, renais, endócrinas, são tratáveis. Existem muitas doenças mentais e para cada doença mental existe um tratamento adequado. Seja depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos ansiosos, transtornos alimentares, dependência química, dentre tantas outras. Mas o mais importante é ressaltar que há sim tratamentos eficazes, tanto na área da psicologia, quando nós falamos em doenças neuropsiquiátricas ligadas à ansiedade, depressão, pânico, nós temos uma abordagem extremamente muito bem quista entre toda a sociedade médica e psicológica, que é a terapia cognitivo-comportamental. E também nós temos, obviamente, todas as terapêuticas médicas medicamentosas, sem contar as terapêuticas complementares. Você pode melhorar muito a sua qualidade de vida, ou a qualidade de vida das pessoas que você ama, das pessoas que você conhece. Doença mental não é uma sentença. Há tratamentos eficazes. Você é muito importante, por isso deve se cuidar a cada dia. Existem alguns fatores que, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, estes fatores são relacionados a uma certa prevenção contra o suicídio. Nós estamos falando, por exemplo, ausência de transtornos mentais, autoestima elevada, um bom suporte familiar,
capacidade de adaptação mais positiva, uma capacidade de resolução de problemas, estar empregado, realização, por exemplo, no caso das meninas, do pré-natal, laços sociais bem estabelecidos com amigos, com familiares, uma relação terapêutica mais positiva, frequência em atividades religiosas, ter um sentido para a vida, um propósito, um para quê, um motivo, e ainda senso de responsabilidade com a família, ter crianças em casa. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, estes são fatores protetivos de risco ao suicídio. Mas nós temos ainda fatores que aumentam o risco ao suicídio. Estamos falando de abuso sexual na infância, uma alta recente de internações psiquiátricas, doenças incapacitantes, impulsividade, agressividade, emotividade aumentada, isolamento social. Pois é, estamos na pandemia, hein? Em isolamento social. E este é um fator também que intensifica os casos de suicídio. Se você de repente já teve suicídio na família, também é um fator, sim, que influencia. Tentativas prévias de suicídio, doenças mentais. Só que preste atenção nisso que eu vou lhe falar. Toda pessoa tem fatores protetivos e todas as pessoas têm fatores de risco ao suicídio. Dessa maneira, a prevenção ao suicídio, ela pode ser vista então como uma obrigatoriedade para todas as pessoas. Por isso que várias medidas podem ser tomadas para aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco. Aumentar, por exemplo, contato com os familiares, contato com amigos, buscar seguir um tratamento adequado para possíveis doenças e transtornos neuropsiquiátricos, envolvimento em atividades religiosas ou espirituais, iniciar, por exemplo, uma atividade prazerosa que tenha significado para você, começar um hobby diferente, isso é extremamente importante, além de, obviamente, reduzir o uso e abuso de álcool e substâncias. É muito comum que em situações de crise, especialmente se a pessoa está num tratamento contra a doença mental, é muito comum que surjam pensamentos de morte e mesmo uma tentativa de suicídio. No entanto, felizmente, a imensa maioria das pessoas que pensa em suicídio, ela encontra modos muito mais adaptativos, modos melhores para lidar com essa problemática e superar essa problemática. Para isso, é essencial identificar o problema e buscar, acima de tudo, diversos modos saudáveis e construtivos de enfrentá-los. O suicídio é uma realidade. Não pode ser visto como um tabu. E você pode, sim, ajudar a si mesmo e ajudar as pessoas que você ama, as pessoas que são importantes e todas as pessoas que te cercam. Forte abraço, um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade.